Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Olá, estamos começando o primeiro Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Uma série de entrevistas que vão resgatar a história do surgimento das entidades de geologia e sua importância no processo de redemocratização no Brasil. Para começar, vamos entrevistar Álvaro Crosta, geólogo, professor do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, graduado em Geologia pela USP em 1977, com mestrado no Instituto de Pesquisas Espaciais INPE, doutorado no Imperial College de Londres e pós-doutorados realizados nos Estados Unidos, Áustria e Alemanha. Álvaro foi secretário da primeira diretoria do Sindicato dos Geólogos do Estado de São Paulo, SIGESP, de 1983 a 1986, e nesse mesmo período também atuou na CONAGE, a Coordenação Nacional dos Geólogos, precursora da FEBRAGEL. Além da sua vasta atuação na geologia, Álvaro também foi vice-reitor da Unicamp de 2013 a 2017. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado, um prazer. Álvaro, conta um pouco pra gente como que começou a sua história com a geologia. Eu creio que começou, como muitas crianças, com interesse por minerais e rochas na infância. E depois, na adolescência, eu me lembro de ter muita curiosidade com a natureza. Eu passava praticamente todas as minhas férias em áreas rurais, né? E ali você tem muito mais contato com a natureza do que nas cidades. E desde cedo eu lembro das questões ligadas à natureza, ao relevo, ao clima, me chamar muita atenção e despertar minha curiosidade. Eu creio que começou por aí meu interesse. Para você, qual foi a importância das entidades de geologia no processo de redemocratização no Brasil? Eu creio que tudo começou, pelo menos para a minha geração, né, na universidade, no movimento estudantil. Década de 70, meados da década de 70, foi o período que eu fiz a universidade, o movimento estudantil estava se recriando, né, depois da forte repressão sofrida após o AI-5, né, em 1969, e no começo dos anos 70, com uma perseguição às lideranças estudantis, assassinato de líderes estudantis, inclusive o estudante de geologia da USP, Alexandre Vanucchi Leme, que foi assassinado em 1973, né, pela ditadura militar, e isso fez com que toda a minha geração tivesse um interesse muito grande pela política e pela redemocratização do país. Então, durante todo o meu curso de graduação, de 1974 a 77, houve uma atuação bastante engajada na luta pela anistia e na luta pela volta à democracia, que foi ocorrer, na verdade, na década de 80. Mas esse era o norte dos estudantes engajados no movimento estudantil daquela época, né? E eu acho que aí começou a minha atuação no processo de redemocratização. Como que foi a sua participação como secretário da primeira diretoria dos Sindicatos dos Geólogos do Estado de São Paulo, o SIGESP, que foi de 1983 a 1986? Eu já atuava no sindicato desde a minha formatura, né, em 77, ou seja, em 78, no começo da minha vida profissional. Eu já atuava no sindicato, não na diretoria, na verdade não era nem sindicato, era uma associação de geólogos, associação profissional de geólogos do Estado de São Paulo, e eu me envolvi em várias atividades, em comissões, em grupos de trabalho. Ali houve também uma iniciativa dos profissionais mais jovens de transformar a associação profissional em um sindicato. Se a gente se lembrar, esse era um movimento de crescimento do movimento sindical, né, bastante grande, principalmente no ABC paulista, e muitos dos sindicatos de profissionais liberais, como médicos, como engenheiros, arquitetos e também os geólogos, estavam se engajando na luta pela redemocratização do país, e a gente achava que um sindicato teria mais representatividade tanto perante os seus associados, como também na arena política, na cena política do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, esse grupo mais jovem, que era quase todo de recém-formados, né, a partir de 79 e 80, começou uma ação pela transformação do sindicato, da associação em sindicato. E
havia uma resistência da geração mais antiga que achava que não precisava, que a associação profissional representava bem, não precisava do sindicato. Aí houve então uma divisão e se formaram duas chapas, né, para a eleição. O sindicato acabou vindo, né, e aí a primeira eleição para a diretoria do sindicato, houve duas chapas, né, uma chapa ligada ao pessoal mais antigo, uma chapa ligado aos profissionais jovens, recém-formados, como eu naquela época, e nós ganhamos a eleição. Então, foi aí que eu comecei a atuar como diretor sindical, né? E também atuar na cena política, no processo de redemocratização, junto com muitos outros sindicatos, tanto de trabalhadores quanto também de profissionais liberais. Álvaro, você também atuou na CONAGE, a Coordenação Nacional dos Geólogos, que foi precursora da FEBRAGEL. Você pode nos contar um pouco como foi esse importante trabalho para a geologia no Brasil? A CONAGE foi criada no final da década de 70, também dentro desse processo, né, de trazer os sindicatos para o processo de luta pela redemocratização. E, basicamente, ele era formado pelas associações profissionais e pelo único sindicato que havia, então, de geólogos, que era o de São Paulo. Todos os demais estados que tinham era uma associação profissional. E ali, nesse núcleo de sindicato em São Paulo e associações dos outros estados, começou-se a discutir a criação da CONAGE, que foi feita no final da década de 70, e a partir daí as sucessivas diretorias dessas entidades praticamente levavam o trabalho da CONAGE adiante. Vamos lembrar que era uma época que não havia as facilidades de hoje, tanto de deslocamento quanto de reuniões virtuais ou de internet, era tudo feito na base de telefonemas, correspondência e viagens presenciais, que eram bastante caras, né, naquela época. Então era muito difícil ter encontros frequentes dessas lideranças dos estados, né? E a gente fazia isso normalmente aproveitando os congressos brasileiros de geologia, onde praticamente todos participavam, né? E era uma oportunidade de encontrar, mas isso ocorria a cada 2 anos. Então era um trabalho bastante difícil, muita coisa não tinha sequência justamente pela falta de comunicação, pela falta de contato direto, né? Mas foi muito gratificante, porque mesmo assim foi possível construir uma articulação nacional dos profissionais de geologia e atuar politicamente, inclusive, em programas importantes, como nacionalmente a questão da atuação dos geólogos nas prefeituras municipais. Isso começou em São Paulo, com o CIGESP, na gestão que eu fui diretor, né? E que nós fizemos inúmeras reuniões com prefeitos, a começar pelo prefeito de São Paulo, né? Na época, o Jânio Quadros era prefeito, então nós tivemos reuniões com ele, depois com sucessivos prefeitos, até ser criada o cargo de geólogo, porque não existia o cargo de geólogo na prefeitura. Então, o que se alegava é que ele não podia contratar geólogo para cuidar, por exemplo, dos escorregamentos em costas, né, ou de áreas inundáveis ocupadas pela população, porque não havia um cargo de geólogo. Então, foi uma luta grande para que fosse criado esse cargo, e nós levamos essa luta a nível nacional. Na sequência, né, começou aqui em São Paulo, foi criado aqui, mas depois se espalhou por todo o país. E a CONAGE teve um papel bastante importante nisso. E hoje a gente sabe que é uma das principais áreas de atuação dos geólogos em benefício da sociedade, porque a gente vê aí todos os anos, na época de chuvas, né, a quantidade de deslizamentos de encosta, de pessoas que são afetadas por isso, ou até mesmo mortas, né, por acidentes desse tipo. E não existia nada disso na década de 70. Né? Então, essa foi uma bandeira bastante importante do ponto de vista profissional, mas também toda a defesa, né, dos direitos profissionais e da atuação do geólogo nas várias frentes, mineração, geologia e engenharia, na área municipal e várias outras aí. Álvaro, para finalizar, eu gostaria de saber o que você acredita que mudou na geologia desde a década de 1970 até os dias atuais e quais as perspectivas para o futuro. Como que a geologia pode ajudar nessa questão da democracia para que não haja um retrocesso? Bom, mudou muita coisa. Eu acho que a atuação dos geólogos na década de 60 e 70 era muito mais restrita do que é hoje. Eu falei há pouco de um exemplo, que é a atuação na área municipal, né? Essa foi uma das grandes áreas que se abriram para a atuação profissional e que hoje tem uma importância fundamental para a sociedade. Mas não foi só isso. A área ambiental, por exemplo.
pouco se falava da atuação de geólogos na área ambiental, que também hoje é uma das principais áreas de atuação. Pouco se falava em sustentabilidade, isso praticamente não estava na pauta daquele momento. E hoje a gente sabe que os geólogos atuam de uma maneira intensa e fundamental nessas áreas todas. Outra coisa que mudou muito foi a questão de gênero, porque a geologia nos anos 60 e 70 era uma profissão eminentemente masculina, eram raríssimas as colegas geólogas naquela época. Hoje a gente tem uma atuação praticamente paritária de geólogos e geólogas, né? Nós temos inclusive ações por parte das geólogas na defesa dos seus interesses, e tudo isso é extremamente gratificante, extremamente válido, né? Eu lembro que encontros, por exemplo, da CONAGE, né, tinha fotografia em que tinha 20 e tantos homens e uma mulher, né? E esse era o perfil de gênero naquela época. Isso mudou completamente, mudou para melhor, né? Hoje a gente tem, eu dou aula, né, de geologia na graduação, hoje a gente tem as turmas, inclusive, com predominância de mulheres fazendo geologia, né? O papel do geólogo no processo de democratização, eu acho que, como na década de 70, hoje é importantíssimo. O país está sofrendo retrocessos democráticos muito significativos. A nossa democracia talvez nunca tenha estado tão ameaçada desde a redemocratização no meados da década de 80. E eu acho que o geólogo, como outros profissionais liberais, tem um papel muito importante. A gente vê hoje questões ligadas ao meio ambiente, onde a geologia atua, questões ligadas à mineração em terras indígenas, né, que é um tema que deveria ser mais até profundamente discutido pelos geólogos do que vem sendo. E isso tudo tem a ver com esse retrocesso democrático que o país está vivendo. Então, eu acho que hoje, como nunca, o nosso papel na luta pela democracia, na defesa da democracia, é fundamental. Álvaro, muito obrigada por sua participação e por toda a sua contribuição com a geologia. Foi um prazer ter você aqui com a gente no primeiro episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Eu gostaria apenas de agradecer a FEBRAGEL pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente resgatar um pouco da memória. Nós estamos falando de eu falei, né, de alguns fatos ocorridos há mais de 4 décadas, e os atores, né, as pessoas que participaram disso, muitos deles já não estão entre nós, e a gente vai perdendo essa memória. Então, eu acho que essa iniciativa da FEBRAGEL é louvável, é muito importante de resgatar essa memória e registrar isso. E você que esteve com a gente neste primeiro episódio do Geodocs, continue acompanhando que em breve teremos novas entrevistas. Até lá! Saiba mais sobre as áreas de atuação dos geólogos. Acompanhe os vídeos produzidos pela FEBRAGEL em nossas redes sociais e YouTube. FEBRAGEL, Federação dos Profissionais da Geologia.